Parabéns! Você é muito bem-vindo ou bem-vinda aqui, porque eu vou te ensinar como é possível você investir, independente do valor que você tenha. Vou te contar uma estratégia para você alugar aquela famosa bike do Itaú de uma maneira que você nem consegue imaginar ainda, mas eu vou te mostrar isso. Vou te mostrar o que você precisa para começar a investir, como você consegue investir no Tesouro Direto. Vou te entregar aqui todos os conceitos básicos para você se tornar um investidor e vou também te mostrar como é possível você criar essa mentalidade de investidor e no final eu ainda vou te dar um presente. E se eu não te entregar isso tudo, você não precisa se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e se inscrever no canal para estar aqui sempre com a gente, curtindo tudo, porque toda quinta-feira, às 15 horas, eu tenho um encontro marcado com você. Olha que coisa louca, eu preciso te perguntar se você está me ouvindo. Responde aqui se você está me ouvindo, se está tudo bem para você aqui. Segunda questão, hoje te mostrando uma estratégia para você alugar a bike do Itaú com o seu investimento. É possível? Será que é possível você alugar a bike do Itaú com o seu investimento? Vou te mostrar como isso é possível, tá bom? Questão muito importante, deixa eu me apresentar, se você não me conhece, se você nunca me viu, meu nome é Gilvan Bueno, eu trabalho no mercado financeiro há mais de 15 anos e tenho um propósito, que é democratizar o acesso ao mercado financeiro. Então, toda quinta-feira, às 15 horas, eu tenho esse encontro aqui marcado com você, tá bom? Obrigado por você se inscrever e estar aqui com a gente. E eu vou te entregar tudo que eu prometi e ainda vou te dar um presente. Mas antes, eu preciso te contar o meu propósito. Por que isso nasceu? Então, quando eu olho para o lado, a produção já põe a tela. Então, preste atenção. Boa noite. Li sua história no site da revista Exame. Sou servidor público da área de segurança e gostaria, se possível, logicamente, de um norte para começar a empreender no mercado financeiro. Por onde começar? O que estudar? Anseio muito crescer financeiramente e com o concurso público me limita muito. Desde já, agradeço. Fica com Deus. Eu preciso que você compartilhe comigo o seu sentimento de você estar aqui. Essa foi a mensagem que eu recebi no meu Instagram, Gilvan Bueno. Então, eu preciso que você compartilhe comigo por que você está aqui, se esse conteúdo que eu estou distribuindo para você está mudando a sua vida, está te ajudando de alguma forma. Então, escreva aqui nos comentários por que você está aqui, ou me mande, se você não quiser que as pessoas leiam, vai no meu Instagram, mande mensagem, porque isso alimenta o meu propósito. Então, eu recebi essa mensagem e falei, como é que eu posso tornar isso cada vez mais democrático, que várias pessoas possam acessar isso? Tá, preciso te apresentar a minha história. Bem, a revista Exame, através da Kátia, fez aqui uma reportagem maravilhosa, mostrando como eu era, há 15 anos atrás, um garçom, e virei um executivo do mercado financeiro e hoje falo nos principais veículos de comunicação de maneira ao vivo, como CNN, onde eu sou contratado, CNN Money, falo na Globo News, Jovem Pan, SBT, Record, Grupo Globo, vários veículos de comunicação. Você pode estar conferindo aqui no canal. E esse propósito nasceu muito para ajudar pessoas como aquela ali, que mandou aquela mensagem no Instagram querendo empreender no mercado financeiro. Então eu tento te ajudar, não deixar você cair nas ciladas, te mostrar como você pode investir independente do que você possui para desenvolver uma coisa que é o seu hábito, desenvolver a sua mentalidade, desenvolver a sua forma de pensar o mercado financeiro, te mostrar estratégias para que isso possa acontecer. Então, toda quinta-feira, às 15 horas, eu te entrego esse conteúdo. Bem, olha só, este aqui sou eu. Estou olhando para a produção, estou olhando, produção, estou olhando. Então, quando eu olho para cá, a produção bota. Quando eu olho para lá, a produção tira. Quando eu olho para cá, a produção coloca. Essa produção é incrível. Gente, uma salva de palmas para 3 caras maravilhosos. Robson Joel Bocaneira, aqui comigo, e Lira Bira, o internacional. E ali do lado, Tom, estou aqui na WN Video Marketing aqui. Uma salva de palmas, pessoal, para eles. Uhul! A produção está aqui ao vivo, tá? Então, vamos lá. Esse aqui sou eu, em 2007. Olhei para cá, a produção colocou, né? Boa, tirei, a produção foi, né? E aí, em 2007, eu entrei no mercado financeiro. Eu assisti aquele filme Procura da Felicidade. Falei, cara, quero trabalhar no mercado financeiro, quero entender como isso funciona. E aí, foi uma grande jornada. E em 2022, eu me tornei sócio da corretora Orma. Foi uma coisa sem precedentes, muito legal. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre a minha jornada, a gente criou uma playlist aqui no canal que é a minha história, tá super incrível, são os principais podcasts que eu participei, trabalho incrível do Lira Bira em construir essa playlist. Lira Bira, muito obrigado, tá bom? Então você pode acompanhar um pouquinho da minha história, tá aqui no canal para você, tá? Seguinte,
deixa eu mostrar um plano, né? Eu sempre falo um pouquinho sobre isso, que é um plano. Você precisa ter um plano. Se você não tem um plano, qualquer proposta te ajuda. Então, aqui eu criei um plano para você entrar, entender o mercado financeiro, entender ideias de investimentos. Como é que é esse plano? Existe aqui uma coisa chamada ciclo da vida financeira, que é dividido em 2 momentos. A fase de acumulação e a fase de remuneração, tá bom? A fase de acumulação, para muitas pessoas, começa aos 20 anos. Então, você tem uma educação financeira e informações básicas, você define um objetivo, se é acumular, se é comprar um imóvel, se é comprar um carro. Depois você tem o início da sua poupança. Depois, ali para os próximos 30 anos, para algumas pessoas, para mim foi um pouco mais cedo, eu fui para os 19 anos. Você tem a construção de família, depois você entende a necessidade de seguros. E aí depois, na meia-idade, entre os 50 e 65, você tem uma atitude mais conservadora e a sua aposentadoria, você começa a viver do que todo mundo anseia, que é viver de renda, é viver com o rendimento dos seus investimentos. Mas muitas pessoas não têm essa oportunidade, porque elas acham que investir é uma coisa para quem tem muito poder aquisitivo. Às vezes ela não consegue entender que ela tem acesso, às vezes ela acha que só pessoas que têm muito conhecimento, que fez MBA, intercâmbio, mestrado, doutorado, consegue. Às vezes ela não consegue mentalizar que ela pode começar a desenvolver um hábito de ser investidor, independente do valor que ela possua. E o meu objetivo aqui é isso, é trabalhar a sua mentalidade para você se desenvolver e entender que é possível, independente do valor que você tenha, que você consiga construir o seu patrimônio, que você faça uma coisa que eu aprendi no livro Pai Rico, Pai Pobre, que é fazer o dinheiro trabalhar para você. Mas você precisa entender que existe um plano que as pessoas, os grandes planejadores financeiros mostram, que é juventude, meia-idade, aposentadoria, onde você vai ter um ciclo, que é a fase de acumulação e a fase de remuneração. Em qual fase do tempo você está? Acumulação ou remuneração? Responde aqui para mim, tá bom? Depois disso aqui, eu preciso te ensinar que existem 3 perfis que eu gosto sempre de apresentar para vocês, que é o poupador, o acumulador e o investidor. O poupador é clássico, é a pessoa que poupa, então ele toma decisões de investimentos conscientemente buscando pagar menos para que sobre mais. Mas depois que ele passa a ser um poupador, em alguns momentos ele vira um acumulador. Nem aquela série do National Geographic que é os acumuladores, aquelas pessoas que colocam um monte de lixo pela casa, fazem um monte de coisa. Produção, bota aí depois um negócio de acumulador aí se der. Se não der, você continua aqui, imagina, você deve ter imaginação que nem eu tenho aqui. Mas você tem aquelas pessoas que são acumuladores, né? Que, botam tudo pela casa, fazem tudo, enfim. Então, você pode ser um acumulador, mas você não é um investidor. Qual é o momento que você vira investidor? É o momento que você pega o que você poupou, o que você acumulou e coloca em produtos de investimento para que eles possam rentabilizar o seu patrimônio. É o que o livro Pai Rico, Pai Pobre chama de fazer o dinheiro trabalhar para você. Juvan, eu quero aprender sobre produtos de investimentos e eu não sei por onde começar. Não se preocupe, eu vou te ajudar. Eu estou te dando nesse exato momento gratuitamente o meu livro, Manual Prático de Investimentos. É gratuito. O que você vai pagar? Apenas o CEP. Então você vai pagar apenas o CEP. Como é que você vai fazer isso? Vai ter um link na descrição. Você vai entrar, vai simular seu CEP e a gente vai te enviar esse livro para você entender sobre produtos de investimentos, que é o meu livro Manual Prático de Produtos de Investimentos. Tudo bem? Legal? Bacana. Manual Prático de Produtos de Investimentos à sua disposição para você agora, em qualquer lugar do Brasil. Tá bom? Gratuito. Você paga só o CEP. Ele custa R$ 59,90. Você pode botar aí nas principais livrarias. Tem até uma chamada dele na Livraria Travessa. Estou te dando ele gratuitamente, tá? Se inscreve, bota o CEP e você vai entender sobre produtos de investimentos. Um livro que eu escrevi com mais 21 coautores, tá bom? Beleza. Então você entendeu que você tem um ciclo de vida financeira, que é dividido entre fases de acumulação e remuneração. Você entendeu que você precisa ter um perfil de investidor, que é fazer o dinheiro trabalhar para você. Você tem que entender se você é um poupador, um acumulador, um investidor. O investidor é a partir do momento que você começa a usar produtos e investimentos para que eles possam trabalhar para você. E você faz isso através de Manual Prático de Investimentos, onde eu te conto como é que isso funciona. Que legal, né? Então, eu estou te dando um presente, hein? Muito legal. Você não tem mais aqui pontos. Depois eu quero te mostrar uma coisa importante. Juvan, como é que o dinheiro trabalha para mim? Eu fugi das aulas de matemática, eu tenho dificuldade com números, eu não sei fazer cálculo, eu não sei usar HP12C, mas eu sei a metodologia da matemática do crescimento. É isso que você precisa. Você precisa entender que o seu dinheiro ele vai crescer com um fermento. E o nome desse fermento é juros. Juros sobre juros, juros sobre juros, trabalhando para você. E o seu papel é encontrar
produtos de investimento que tenham rentabilidade, que é os juros, trabalhando de acordo com o seu perfil, que eu já vou te contar, não sai daí. Mas antes você tem que escolher. Joel Bocaneira vai te mandar um Pix. Você tem que escolher entre 1 milhão ou 1 centavo. O que você escolhe? Joel Bocaneira? Joel Bocaneira já sabe a resposta. Ele escolheu 1 centavo. Bem, 1 centavo, multiplicando por ele mesmo, durante 30 dias, são 5 milhões de reais. É isso. Por que isso acontece? Como é que 1 centavo consegue superar 1 milhão? Porque é a matemática dos juros sobre juros. Juros sobre juros, juros sobre juros, juros sobre juros, juros sobre juros, juros sobre juros. E assim acontece a fantástica mágica de ter a rentabilidade, tá bom? Então, aqui a mágica é entender a rentabilidade. Então, quando você faz isso, você entende que os juros, que os produtos, que o seu dinheiro, ele tem uma taxa de crescimento, que é essa rentabilidade. Perceba que aqui, ó, pegando o exemplo de 100 mil reais com juros de 15% ao ano, o seu dinheiro dobra em 5 anos. Então, imagine que o seu dinheiro vai dobrar em 5 anos. Então, se você botou 100 mil, no final de 5 anos você vai ter 200 mil. Por quê? Porque os juros ofertados por isso vão te trazer isso. Mas quais são os produtos? Como é que isso acontece? Como é que essa mágica acontece? Olha para cá. Então, a gente tem alguns tipos de investimento, que é a que nós chamamos a relação de risco-retorno. Quanto mais retorno eu quero, mais risco eu assumo. Por isso que o brasileiro é muito conservador, porque ele tem bons rendimentos sem precisar correr riscos, tá bom? E tem um tripé dos investimentos, que eu já vou mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho, ó, títulos com baixo risco, tá vendo aqui? Baixo risco. Títulos do governo, bancos grandes, empresas grandes, bancos médios e empresas menores. Perceba que empresas menores são empresas que são listadas na Bolsa de Valores, elas têm maior retorno, mas também têm maior risco. Então, toda vez que você quer mais retorno, você precisa aceitar mais risco. Mas, Gilvão, será que existe uma taxa ideal para os meus investimentos? Sim, existe. O mercado financeiro ele pratica uma taxa que eu chamo de salário mínimo do dinheiro, que é a taxa básica da economia, que atualmente está em 13,25 ao ano. Nossa, Gilvan, 13,25 ao ano? E quanto é ao mês? Ao mês vai ser 1,10, vamos dizer que seja isso, 1%,10. Então, 1%,10 multiplicado por 12 vai dar 13,25. Eu estou falando essa conta aqui meio grosseira, mas aproximadamente, porque é juros sobre juros, não é linear. Mas 1,10 ao mês vai chegar em 13,25. É como se você falasse o seguinte, esse bolo precisa de 60 minutos para ficar pronto. Então, a cada 10 minutos vai entrando ali. Esse seu dinheiro precisa ficar um ano ali nesse produto de investimentos, sem mexer, para que ele tenha essa rentabilidade. Te prometi que você ia entender como você ia sair daqui investindo, como é que isso é possível. Estou acertando, estou realizando teu sonho. Beleza? Gilvan, como é que eu faço, então, para aplicar num banco? Bem, num banco, você tem um CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Você vai no seu banco agora, conversa com o seu gerente. Quando você chegar lá, você vai precisar fazer uma coisa chamada API, Análise de Perfil do Investidor, que é a identificação do seu perfil. Tem um questionário com 10 perguntas. Por quê? Porque nós não podemos te recomendar produtos de investimento sem saber o seu perfil. Então, tem que saber o seu perfil. Conservador, moderado e arrojado. Uma vez que eu sei isso, eu indico produtos que têm características conservadoras, moderadas e arrojadas. Quer uma analogia? Roupa P, M ou G. Comida não picante, picante ou muito picante. Você escolhe o que você quer de acordo com o seu tamanho. Não vai comprar, se você tem P, uma roupa GG. Não vai ficar muito grande, não vai ficar adequado. Se você não gosta de pimenta, não vai me pedir na Bahia um quente. Se você pedir quente na Bahia, vai vir com muita pimenta. E olha que eu sou um baiano e não como pimenta, tá bom? Porque eu não consigo, não dá. É muita pimenta. Eu sou o cara aqui conservador na comida. Não tem pimenta. Tem um salzinho e tal. Talvez eu sou um pouquinho mais moderado que eu aceito pimenta do reino. Você gosta de pimenta do reino? Eu adoro pimenta do reino. Você gosta de pimenta do reino? Coentro? Eu gosto de coentro também. Cominho! Eu adoro carne com cominho. Já sou um pouquinho mais moderado, né? Então, você tem que entender o tamanho da sua roupa, o que você quer. Então, você sempre vai escolher produtos com o seu perfil. Mas o banco te oferece um primeiro produto, que ele tem ali um veículo de investimento que é o CDB, Certificado de Depósito Bancário. O que é isso? Você pega o seu dinheiro, deixa com o banco te devolve o seu dinheiro, mais uma rentabilidade de acordo com o tempo que você quis. Então, isso é um CDB. O CDB é uma dívida emitida pelo banco, onde o banco vai remunerar o seu dinheiro por um período.
tá bom? A gente explica também algumas características principais desse CDB através do nosso método, o método Rejude, que eu já vou te contar, tá bom? Vamos lá. O que você tem que pensar na hora de investir? Rentabilidade, liquidez e risco. Rentabilidade, eu já te falei, existe uma taxa básica, o salário mínimo do dinheiro. Givan, a poupança tem isso? Eu sabia que você ia me perguntar isso. Eu tinha quase certeza que você ia me perguntar isso. Estava aqui esperando. Bem, a poupança ela tem um motor de crescimento, vou fazer assim. Pense que os produtos são veículos que têm motores muito possantes, não muito possantes e muito possantes. Então a poupança ela tem um motor que ela entrega nesse momento do tempo, hoje, nesse momento do tempo, a taxa de juros é 13,25% e a poupança está te rendendo algo em torno de 7%, 7,14%, vamos dizer que seja isso, ou 8%, tá bom? Perceba, então, a poupança te entrega 8% e um produto de um CDB, de um banco, te remunera 13,25%. Ah, Givan, mas a poupança não tem imposto. Esse produto que você tem imposto? Calma, deixa eu te explicar. Sim, os produtos de investimentos diferentes de poupança, alguns, têm imposto de renda no lucro, porque existe uma divisão, principal mais lucro. Então, o principal botei 10 mil reais, legal, rendeu 1.000, 1.000 é os juros, principal, 10 mil, juros, rentabilidade 1.000, então tem 11 mil. O que vai ser tributado, os 11 mil? Não, os 1.000. O 1.000 será tributado, que é o seu ganho. E aqui tem uma fórmula que quanto mais tempo você fica, menos imposto você paga. Se quer entender um pouquinho mais, a gente depois te mostra o método Rejude, que te explica tudo isso, tintim por tintim, tá bom? Então, rentabilidade, liquidez e segurança é o princípio mais importante depois de você fazer o seu API, de entender o seu perfil, o tamanho da sua camisa, a quantidade de pimenta que você vai botar na sua comida. Então, rentabilidade, essa taxa base da economia. Então, a poupança não acompanha. Então, tem produtos que acompanham. Então, você tem que entender mais desses produtos, tá bom? Liquidez. Liquidez por que a poupança é muito adorada pelos brasileiros? Porque você consegue recuperar o seu investimento rapidamente. Você investiu o seu dinheiro, rapidamente ele volta para você. Mas ela tem a rentabilidade, dependendo sempre que ela fique 30 dias sem você mexer nesse recurso. Então, sempre atenção aqui. E risco eu comprei um título e esse título não vai me devolver o que eu emprestei para ele. Por exemplo, eu tenho um CDB de um banco e aí esse banco deu falência. Eu vou receber esse dinheiro de volta? Sim, no Brasil você tem uma legislação que fala, se você tem até 250 mil investidos em um banco, atrelado ao seu CPF, esse valor volta para você até 250 mil. É o que nós chamamos de fundo garantidor de crédito e lá no método Rejude a gente explica também mais sobre isso, tá bom? Aqui eu estou te mostrando o básico sobre risco, rentabilidade e liquidez, porque eu quero que você entenda os princípios de tomar decisões de investimento, desenvolva essa mentalidade. O meu maior objetivo aqui é te mostrar que é possível você começar independente do valor que você tenha, te mostrando estratégias passo a passo. Esse conteúdo, se você fosse comprar um curso agora, ele é caríssimo. Eu estou te entregando ele gratuitamente por um propósito. A democratização do mercado financeiro, o acesso à mentalidade, você entender que é possível você fazer o dinheiro trabalhar para você e criar sua fase de acumulação, independente do tempo que você esteja. E no final, vou te mostrar como é possível alugar a bicicleta do Itaú com os seus investimentos, tá bom? Ó, vamos lá. Então aqui tem uma taxa básica de juros que em alguns momentos ela sobe, em alguns momentos ela desce, é isso que nós chamamos de política monetária. Então perceba, em algum momento ela foi 14,25% em 2015, depois ela desceu para 7% em 2017. Essa taxa ela muda e você está acompanhando isso. Se você quer acompanhar isso com maior tranquilidade, te convido, eu estou te entregando tudo, estou deixando tudo para você começar. Eu te convido aí no meu Instagram, Givan Bueno, e entrar na minha comunidade Comece a Investir, porque a gente deixa tudo lá para você. Você não precisa se preocupar onde eu vou pesquisar, onde eu vou achar informação. Vai na minha comunidade, Comece a Investir no meu Instagram. Tá tudo lá gratuito. Todo dia eu ponho conteúdo para você. Eu quero te ajudar, eu quero te empoderar economicamente, eu quero criar esse hábito, eu quero te mostrar que é possível você começar independente do valor que você tenha. Combinado? Beleza. As taxas mudam ao longo do tempo. Aqui, eu queria falar com vocês agora sobre uma questão importante que são no mercado de ações. Então, vamos lá. Existe o mercado de renda fixa, que é o Tesouro Direto. Eu te prometi que ia falar, te ensinar do Tesouro Direto, né? É verdade, eu te prometi que eu ia te explicar do Tesouro Direto. Tenho que cumprir minha promessa, né? Já ia entrar no mercado de ações, vamos te explicar o que é o Tesouro Direto. Você quer aprender o que é o Tesouro Direto? Escreve aqui para mim, eu quero aprender. Escreve aqui, por favor. Escreve aqui que o pessoal depois vai te mandar um presente. Escreve aqui nos comentários um presentinho para você, tá bom? Lá no Método Rejude a gente tem Tesouro Direto, mas eu vou fazer o seguinte, produção,
dá 10 segundos, eu vou tirar 10 segundos aqui essa tela, vou botar uma outra tela aqui. Produção, vê se você consegue botar aí essa tela aí, ó, do Tesouro Direto. Consegue, produção? A produção tá falando que consegue. Os caras são bravos, hein, meu irmão? Os caras são demais. Brincadeira, não. Vamos lá. Tá com a minha tela aí, produção? Sim. Então, vamos lá. Tô fazendo ao vivo para você, tá bom? Tô te mostrando ao vivo como funciona o Tesouro Direto. Tá bom o tamanho, produção? Tá bom o tamanho? Seguinte, Tesouro Direto é uma plataforma online de compra e venda de títulos públicos, tá bom? Online, compra e venda de títulos públicos. Só pessoas físicas podem participar. Para você entrar no Tesouro Direto, você tem que ter uma conta numa corretora. Começou a brincadeira agora. Foca aqui para mim, foca aqui. Para você ter uma conta numa corretora, pagar quanto? 0. Hoje, com as plataformas abertas de investimentos, você paga 0 para começar a investir. 0. Totalmente 0, não paga nada. Você abre uma conta em 5 minutos. Gilvan, qual é a corretora boa? Gente, muito complexo essa pergunta. O que eu gosto de dizer é, tem uma corretora que cobre 0 taxa, poucas taxas, que tem acesso ao Tesouro Direto, que tenha constância na internet, que ela não caia. Então, escolha qualquer corretora, mas veja se ela não tem essas questões que podem prejudicar a sua experiência e veja se ela cobra taxas ou se ela tem isenção de algumas taxas. Define assim. Ou, uma dica bem legal vá no site do Banco Central e pesquise corretoras que são bem avaliadas pelo Banco Central. Tipo, entreguei aqui a paçoca, né? Muito legal. Vem cá, tá gostando do conteúdo? Cadê seu like? Cadê sua inscrição? Esqueci mesmo. Nossa, perdão. Você precisa saber que esse conteúdo vai sair do ar em 7 dias. 7 dias, eu esqueci. Daqui 7 dias esse conteúdo sai do ar. Se você quiser acessar essa comunidade, esses encontros, entender as teses de investimentos, como é que funciona, não se preocupa. No final eu te mostro como isso é possível. Mas esse conteúdo ele fica no ar durante 7 dias, tá bom? Eu estava tão feliz aqui, eu queria te contar tudo o que está acontecendo, mas esse conteúdo é muito rico, ele é muito precioso. E durante 7 dias ele sai do ar, tá bom? Mas não tem problema, semana que vem eu volto, não fica assim com essa cara de tristeza, vai estar tudo certo, tá tudo bem. Você volta semana que vem, vocês estão desesperados, aí não está tudo bem. 7 dias e daqui a pouco eu volto, tá bom? Mas esse conteúdo, ele é perecível. Para quê? Pelo propósito, pela democratização do acesso, ele é muito importante. Então vamos lá, Tesouro Direto. Você tendo uma conta numa corretora, você vai ter acesso ao Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? Tesouro Direto é uma plataforma que vende títulos pré-fixados, pós-fixados, Tesouro IPCA. Tem dúvida sobre isso? O método Rejude te mostra tudo como é que isso funciona. Eu também fiz aqui alguns conteúdos te explicando como é que funciona o Tesouro Direto. Deixei esses conteúdos aqui, tá? Bem possível que eu vou tirar alguns desses conteúdos, é verdade. A gente vai deixar isso cada vez mais. Até avisar aqui para o Leira Bira que nós iremos deixar esses conteúdos pouquíssimo tempo, só 7 dias. Aproveita o máximo, consome o máximo desses conteúdos que estão aqui, essas pílulas que a gente mostra como é que funcionam, tá bom? Muito bem. Tesouro pré-fixado. Bacana, boa, entender, aqui ele fala de rentabilidade, 14,77, aqui ele fala de liquidez, 1º de janeiro de 2028, e aqui ele fala do risco, o risco aqui esse é um título público prometido pelo governo, então o risco é muito baixo, né? Então aqui, pessoal, estão os 3 tipos de títulos, quer entender um pouquinho mais sobre isso, tem conteúdo aqui, tem o método Rejude, mas já te expliquei como é que é o Tesouro Direto, é uma plataforma online de compra e venda de títulos públicos com rentabilidade, liquidez e risco, que você pode acessar independente do valor que você tenha. Perceba que com R$ 3,36 você já pode começar a investir. É incrível, né? A gente explica basicamente como é que isso funciona para você. Tem alguns conteúdos aqui, tá bom? Então, Tesouro Direto explicado, né? Explicado para vocês. Pode tirar a produção que eu vou andar para minha outra tela aqui. Produção. Boa. Aqui, bacana. Não. Produção, ó. Programa ao vivo é assim, ó. Opa! Olha a festa! Vamos lá, aqui. Boa. Então, aqui eu vou ter que entrar o seguinte. Renda fixa é uma dívida prometida pelo governo federal, por uma instituição financeira ou instituição não financeira, cooperativa de crédito, diversos tipos de produtos. Para você se especializar, tem meu livro gratuito para vocês. O que eu estou pegando aqui agora, depois de explicar o Tesouro Direto, falar de rentabilidade, liquidez e segurança, para te entregar o que eu te prometi, eu preciso te mostrar uma coisa muito importante, que é as ações do Itaú, porque eu te prometi como é que você ia comprar a bicicleta do Itaú. Lembra disso? Lembra disso? Vou pagar a promessa. Então, existem empresas que elas distribuem dividendos. Então, vamos lá. No mercado de ações, que muitas pessoas acham que é para especuladores e não é. Uma ação é uma empresa. Você tem aqui, respeitando um perfil conservador, moderado e arrojado,
Se você tem um perfil arrojado, tá? Lembrando que isso não é recomendação de investimentos, isso aqui é estudo para você entender como funciona o mercado, destravar sua mente, tá bom? Criar um hábito de ser um investidor. E eu também penso que você tem que começar... eu tenho que contar essa história aqui. Você sabe dirigir? Sabe? Carro automático ou manual? Me responde aqui. Automático ou manual? Conversa comigo. Eu só sei dirigir carro automático. Eu não sei dirigir carro manual. Só automático. Não adianta, eu vou perder dinheiro nisso, né? E eu sou um excelente motorista, porque eu fiz a prova 3 vezes. Então, se você me vê dirigindo, tome cuidado, tá bom? Não sou um brilhante motorista. Mas eu também já sei manobrar. Mas agora tem alguns carros que já fazem a manobra sozinho. Mas eu sei manobrar mais ou menos. Normalmente as rodas ficam um pneu na calçada, outro fora, mas dá certo, não tem nenhum problema. Você também se identifica comigo? Escreve aqui, comenta comigo, conta para mim sua história. Bem, muito bem. Então, quando você tem esse desafio de não saber dirigir, você anda devagar, porque você está desenvolvendo uma mentalidade. Então, no mundo dos investimentos, eu acredito que você tem que começar com pequenos valores, valores que não te fazem falta, e que você consiga entender a mecânica e destrave sua mente e crie curiosidade para aprender mais. Lógico, se você vai trabalhar com grandes valores, aí é uma outra proposta, é um outro jeito de pensar. Mas se você está começando, comece com pequenos valores, valores não muito representativos, mas que você comece a entender como é que funciona a dinâmica de ir para o Tesouro Direto, de comprar um título. Você tem que entender essa dinâmica. Essa é a minha grande proposta a cada encontro, tá bom? Entender como funciona essa dinâmica. Legal? Bacana. Muito bem, muito bem. Então, no mercado de ações, que são as empresas, a lei das SAs determina que toda empresa tem que distribuir 25% do seu lucro líquido, né? Então, do seu lucro. Então, ela tirou todas as despesas, tirou os impostos, tirou tudo, sobrou desse valor. Se a empresa não tem uma determinação clara, e essa determinação acontece através de um documento chamado estatuto, ela vai distribuir 25% do seu lucro. Mas tem empresas que distribuem 100% do seu lucro, 90% do seu lucro, 80% do seu lucro. Elas pagam muitos dividendos. Aqui nessa tela você está vendo que a Petrobras é uma empresa que pagou em 2024 mais de 10 bilhões de dividendos, a Vale pagou 4 bilhões de dividendos, o Banco do Brasil pagou mais de 2,7 bilhões de dividendos, a Ambev pagou mais de 1,7 dividendos, o Banco do Brasil pagou quase 1 bilhão de dividendos. Então, várias empresas pagaram muito dividendos em 2024, tá bom? E você consegue aproveitar essas ações que pagam dividendos. Tem o método Rejude, que é um método que eu desenhei, onde ajuda qualquer pessoa a começar a investir. E ele te dá acesso a uma série de questões, que é o seguinte: toda quinta-feira eu tenho um encontro chamado Academia Prática para Investir, onde eu pego na sua mão, segura na minha mão, bota aí, produção, segura na mão de Deus e vai. Então, o pessoal tá rindo aqui que eu não sei cantar muito bem, acho que eu desafinei. Mas segura na minha mão. Toda quinta-feira, de meio-dia a 1, eu fico ensinando, tirando dúvidas, mostrando para você como é que você faz isso, como é que você faz. No final, eu te mostro como você pode entrar na academia prática para investir. E no método Rejude, eu te mostro como você analisa empresas que pagam bons dividendos, empresas que não pagam bons dividendos, se faz sentido você participar ou não. Mas o que eu te prometi é o seguinte, tá bom? Itube 4. Então, o Banco Itaú tem ações do Itaú. Tá bom? As ações do Itaú, elas vão pagar 15 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio. Aqui você precisa entender, trazer um pouco de dividendos, vem do lucro líquido, e JCP, que é o juros sobre capital próprio, vem do lucro bruto. Tudo isso você ficou com dúvida, eu te explico lá no método Rejude, te mostrando como é que isso funciona e vou te mostrar já como é que você pode participar disso. Então, ele vai distribuir, e tem vídeos meus aqui explicando para você como é que você pode ganhar esse direito, 15 bilhões de dividendos. Ele vai pagar 1,23 mais 35 centavos, 28 centavos, ele vai pagar R$ 1,53 por cada ação. Gilvan, como é que eu compro as ações do Itaú? Faz sentido ou não? Lembrando, isso aqui não é recomendação de investimentos, é te mostrando como funciona. Então, as ações do Itaú, elas têm um código ITUB4. Por que 4? Ela é uma ação preferencial. O que é uma ação preferencial? A gente explica no método Rejude, mas eu te antecipo. É uma classe de ações que permitem que você possa ganhar maior dividendo quando a empresa distribui. E tem a ITUB 3, que é a ação ordinária. Essa ação ordinária, ela te dá direito a voto numa assembleia. Por quê? Porque no mercado de ações, essas decisões são tomadas numa assembleia. E quem tem ações ordinárias pode participar dessas assembleias. Existem 2 assembleias, a extraordinária e
ordinária, extraordinária, que é um evento muito específico, e ordinária, que tem que acontecer devido à lei das SAs. Tudo bem? Então, nesse cenário, uma ação do Itaú custa R$ 32,48, tá bom? Em algum momento do tempo. Perceba que eu botei aqui a janela de 1 ano. Quando você olha a janela de 1 ano, as ações do Itaú caíram mais de 5%. Quando você olha a janela de 5 anos, as ações do Itaú subiram mais de 8%. Quando você olha desde o início, olhando antes lá de 2012, as ações do Itaú já tiveram uma alta de mais de 134%. Será que é uma boa investir? Será que faz sentido? Está de acordo com a minha estratégia? Então, tudo isso eu te mostro no método Rejude. Eu te mostro como você vai avaliar se esses 15 bilhões em dividendos fazem sentido ou não, se eles são bons, qual a estratégia de payout. Eu te explico tudo através do método Rejude, que é o meu método Rejude. Você tem um link aqui para participar dele. Quando você entra nele, você pode estar participando do Academia Prática para Investir, que é toda quinta-feira. Você tem encontros presenciais comigo. Você tem acesso a todos os meus cursos, a tudo que está acontecendo, tá bom? Você tem um conteúdo gratuito e você entra na minha comunidade, onde eu estou botando ali para vocês atualizações, papo com grandes investidores, analistas, onde você pode tirar suas dúvidas. Tudo está lá no método Rejude, que tem um link aqui para você, imperdível, muito fácil de você participar e ter alguém segura na mão de Deus e ter alguém para te ajudar nesse dia a dia, porque você vai estar participando da Academia Prática para Investir durante 3 meses. Tudo bem? Bacana? Legal, vamos lá. Aqui, ó, você vai entender se faz sentido ou não. Vamos lá, vamos fazer uma conta rápida que eu ia te explicar e por que o nome desse produto é Investidor do Cotidiano. Deixa eu até me ajeitar na cadeira aqui, né? Seguinte, o Itaú vai pagar R$ 1,53, tá bom? Se você tiver 10 ações do Itaú, você vai ganhar R$ 15,53, tá bom? Eu comprei a minha bike do Itaú na Black Friday. Na Black Friday, a bicicleta do Itaú estava R$ 150 a assinatura de 1 ano. Eu sempre espero a Black Friday, é verdade, eu sempre espero a Black Friday. Estava R$ 153. Então, imagine que eu vou pagar R$ 153 para o Itaú, mas o Itaú pode me dar isso através de dividendos. Então, eu tenho que ter uma quantidade X de ações para que essa quantidade X de ações e dividendos distribuídos possam me pagar. Aqui tem uma série de variáveis, tá bom? Aqui se ela vai continuar pagando os dividendos, se eu vou aceitar a volatilidade, mas eu vim falar para você sobre você receber de volta o que você gasta das empresas que você consome. É isso que é investidor do cotidiano. Não estou te fazendo aqui recomendação de investimentos. Mas eu que quero usar a bicicleta do Itaú, eu recompro através de dividendos que ela me paga. Como? Porque a cada 3 meses, o Itaú ele pode fazer sua distribuição de dividendos trimestral, semestral, ou anual, ou mensal. Por exemplo, o Bradesco faz mensal. Então, você tem que entender a estratégia que a empresa utiliza. Então, o que eu estou te promovendo você gasta para ter a bicicleta do Itaú. A assinatura ano, se eu não estou enganado, é R$ 300. R$ 300 são 10 ações do Itaú. Então, imagine se você pagasse R$ 300 para ter 10 ações do Itaú, recebesse R$ 15 de volta e ajudasse você a alugar a bike do Itaú. Maravilhoso, né? Isso é possível. Por quê? Porque o mercado de ações tem empresas que você consome e vive no seu dia a dia com você. Então, o que eu quero te provocar aqui é te mostrar que você gasta R$ 300 com a assinatura do Itaú, na bike do Itaú, mas que você também pode receber via dividendos comprando ações do Itaú. Não é recomendação de investimentos, é te explicando como é que funciona o mercado. E com esse dividendo que a empresa paga, você pode acumular um valor que te ajuda a alugar a bike do Itaú. Incrível, né? Tinha pensado nisso? Porque a gente gasta, você faz o consumo, paga a tarifa, N coisas. Mas imagine você receber do próprio Itaú dinheiro para você alugar a bike do Itaú. Incrível, te mostrei isso, prometi e entreguei. Entreguei, produção? A produção falou que eu entreguei. Então tá claro. Como é essa conta, Gilvan? É 1,53 de cada ação. Então, cada uma ação que eu tenho, eu ganho 1,53. Se eu tenho 10, eu ganho R$15. Se eu tenho 100, eu ganho R$150. Ficou claro isso para vocês? É essa metodologia. Esse conteúdo é maravilhoso, vai ficar no ar durar só 7 dias. Mas você quer viver ele todo dia com você, ter acesso, conversar, ter uma comunidade? Cara, vem para esse meu grande propósito aqui, que é a Academia Prática para Investir. Você pode comprar só a Academia Prática, fazer uma assinatura de 1 mês, ou você pode fazer assinatura, em vez de fazer assinatura, aproveitar essa grande promoção que eu estou fazendo
Tem um link de QR Code aqui na telinha, que a produção vai botar, né, produção? A produção vai botar um QR Code ali, eles estão rindo aqui, que no programa ao vivo é assim, combina isso tudo na hora, né? Vamos botar um QR Code aqui em algum lugar, e aí você pode estar participando do meu método. Se você comprar um método Rejute, que está saindo 1/3 do valor, agora em maio ele será o preço atual, você pode participar comigo da Academia Prática para Investir, ter acesso a todos os meus cursos, a todas as explicações e participar da minha comunidade. Incrível, né? Muitíssimo obrigado. Foi muito bom ter você aqui. Eu te entreguei como você começar a investir, quais são os pensamentos, qual é a metodologia, qual o tripé, como você participa do Tesouro Direto e te mostrei como é possível receber do Itaú para alugar a bike do Itaú. Muitíssimo obrigado. Quinta-feira que vem, 3 horas eu estou aqui e daqui 7 dias, BUM! Explodiu. Vai sair do ar. Obrigado. Até lá. Tchau, tchau.